tô chamando ele aqui. Ele entrou agora. Opa! Olá, tudo bem? Doutor Davi, quanto tempo? Quanto tempo, meu caro Gil? Tudo bom? Muito boa noite. Boa Muito boa noite, meu noite, é um querido. prazer estar Saudações, aqui. saudações, Revelo. Acho que a última vez nós tivemos naquele simpósio lá na Câmara dos Vereadores, foi? É verdade, foi lá mesmo. Se não me falha a memória, foi lá antes da pandemia, pré-pandemia. Foi ali, final de 2019, se eu não me engano. É verdade, é verdade. Bons Nó- Nós, tempos, está, né? nós estávamos anunciando, doutor, o Driblando o Câncer, que foi lá no Parque São Jorge, né? Isso mesmo, isso mesmo. Teve depois, na sequência, o pontapé inicial, evento muito bonito. Não pude estar presente, mas com certeza estava na torcida. Sim, certamente. Mas eu quero desde já, doutor Davi, agradecer o teu carinho, né, pelo Instituto Brasil Mais Social. Hoje à tarde, batendo um papo rapidamente com a Niolanda. A Niolanda estava muito feliz. Falou assim, Gil, doutor Davi é mais um integrante aí. Veio para compor, né? Veio para compor juntamente com o Instituto, dando aí o suporte. Então, assim, eu quero, em nome do Instituto Brasil Mais Social, já te agradecer, doutor Davi. Agradecer por esse coração solidário. Você que é um grande médico. Vamos falar teu currículo rapidamente aqui. A tua formação é em oncologia, né? Sua especialidade, né? Oncologia. Uma das minhas é oncologia clínica, né? Eu sou médico oncologista e atuo nessa área. Legal. E atualmente você está chefe do ambulatório de câncer de mama do Hospital São Paulo, Lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, isso mesmo. na Universidade Federal de São Paulo. Maravilha. E você também escreveu alguns livros, né? Hoje nós não vamos falar dos livros. O tema do livro é voltado a quais temas, a quais assuntos, o doutor Davi? Eu faço muito material destinado ao ensino médico. Então, eu tenho livros que eu tento traduzir para os meus alunos em uma linguagem bastante direta, em uma linguagem mais objetiva, conceitos de medicina. Então, eu faço séries de livros para ensino médico. Tem livro de anestesiologia, tem livro de cardiologia. Então, é uma área bastante ampla, porque também como oncologista, além de oncologista, eu sou clínico. Então, acabo tendo algum conhecimento nessas áreas diversas da medicina, o que faz muito parte do meu propósito, né? Entender a saúde, entender a vida. E falando em propósito, nós estamos aqui hoje justamente por conta disso, né? Me faz muito bem e fico muito feliz e muito honrado de poder fazer parte dessa luta que nós todos, né? Gabi aqui, eu não dei bom dia, boa noite, desculpe, boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui juntos nesse propósito, nessa causa que eu acredito muito. Doutor Davi, já iniciando, já então, diretamente ao ponto aqui, nós temos uma pauta muito bem elaborada pela Luísa Matsuda, que está conosco aqui na live também. Amanhã comemora-se o Dia Mundial, né, da Saúde. O 7 de abril é considerado o Dia Mundial da Saúde. A pergunta é, nós temos algum motivo para comemorar, doutor Davi? Existe algum motivo específico para comemorar esse 7 de abril? Eu acho que todas as datas comemorativas, né, elas são datas que nos trazem a lembrança. Então, toda vez que a gente tem uma data comemorativa, a gente tem a memória, a gente tem a lembrança, e a comemoração não só é uma celebração positiva, muitas vezes a comemoração é um convite à reflexão. Então, eu acho que, nesse sentido, sim, no Brasil nós precisamos refletir sobre a saúde, nós precisamos falar sobre a saúde, esse tema precisa ser conversado e lembrado. Esse é um tema bastante central. E defender a saúde, em traduzir, literalmente, é defender a vida. Né? E nós somos defensores da vida, nós acreditamos muito no Brasil e na saúde do Brasil. Maravilha. O SUS, doutor Davi, é um sistema completo, assim, né? O sistema único de saúde. Mas ele consegue, doutor Davi, ele consegue dar esse suporte que a população necessita? A gente sabe que a política brasileira, ela, eu não quero entrar nesse âmbito, né? nesse mérito, mas ela poderia até ser melhor, né? No que se refere à saúde pública. Mas se não fosse o SUS, a coisa seria um pouquinho pior, né, doutor? Veja, eu sou um médico que trabalha no SUS, né? Eu trabalho no meu consultório, trabalho em hospitais particulares, hospitais bons, e trabalho no SUS. E quando a gente fala isso, fala assim, poxa, então Davi trabalha em hospitais bons e hospitais ruins. Não, hospital no SUS, bom, né? Tem hospital bom no SUS,
E assim como todos os serviços de saúde, também temos as falhas e os problemas. Mas aqui a gente entra num problema, numa questão de discussão mesmo, de necessidade de discussão. Quando a gente fala sobre o SUS, muitas vezes a gente vê a mesma coisa que time de futebol. É a favor ou contra, positivo ou negativo. No caso do SUS, quando a gente vai falar sobre algo que precisa ser melhorado, que é um processo de desenvolvimento, é uma evolução, é um trabalho evolutivo mesmo, nós estamos discutindo principalmente em que medida a coisa funciona e em que medida as coisas não estão funcionando. E aquilo que funciona a gente precisa manter, a gente precisa lutar para preservar, mas aquilo que não funciona, gente, a gente precisa discutir, a gente precisa avaliar e ouvir, né? Saber exatamente o que está acontecendo. Não é um trabalho fácil, muitas vezes a gente esbarra realmente nisso que você trouxe, Gil, na questão política. Eu, como médico, a gente defende a vida, o bem-estar e a saúde do ser humano. Eu não tenho nenhum problema de me desentender com plano de saúde, com sistemas políticos, com sistemas de operação, desde que seja para o bem maior. E o SUS está nesse contexto. Nós defendemos o SUS, mas em que medida ele funciona, em que medida ele não funciona? Isso a gente precisa conversar. Sensacional. Na pandemia, doutor, a Gabi está aqui com a gente também, acho que ela vai concordar. Obviamente, foi falado muito, né? O Covid, ele foi avassalador, né? Ele ceifou muitas vidas. Mas houve um tempo que só falava em Covid, 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 e as pessoas também morriam de câncer, porque o câncer, estatisticamente, é uma doença que, se não for diagnosticada, se não trabalhar essa questão da prevenção, até 2030, se eu não me engano, o doutor pode me corrigir, está aí cotado para ser uma doença que mais vai matar, mais inclusive do que o cardíaco, do que o coração, né? O doutor tem visto assim, alguns avanços, a medicina, as autoridades competentes, elas têm feito alguma coisa dentro dessa questão preventiva ou o doutor não tem visto nenhum avanço? Não, a gente tem tido avanços, sim, e toda doença que surge e que tem uma letalidade, ela vem matando mesmo. O mesmo aconteceu com as doenças infecto-contagiosas na era pré-antibiótico, o mesmo aconteceu com as grandes epidemias, com as pandemias no passado, o mesmo tem acontecido com as doenças cardiovasculares. Mas veja, a doença cardiovascular avançou muito, né? Então hoje a gente tem tecnologias muito modernas para o combate, para a prevenção, e todo mundo fala em mudança de estilo de vida. Hoje a gente sabe a importância que é de ter um estilo de vida saudável para não morrer de infarto, não ter um AVC. Só que, ao longo dos anos, a gente tem visto que no câncer, a transformação, a importância e a relevância desse assunto, ela tem sofrido uma transformação muito parecida aos moldes da evolução da medicina. Começa com uma coisa avassaladora, começa com uma coisa extremamente letal, a ciência avança, as tecnologias avançam, os tratamentos avançam e a informação avança. E aí sim, a gente consegue ter uma maior eficácia, tanto em termos de arsenal de tratamento, quanto em termos de informação de prevenção, para que a coisa nem chegue na nossa casa. Então, a gente vê isso no câncer, realmente. E hoje a gente tem tratamentos extremamente modernos, extremamente assertivos. Mas, gente, isso não quer dizer que pode pegar a doença do jeito que a torta é a direita. A gente precisa se prevenir, precisa fazer exames e diagnosticar no comecinho é a melhor coisa. Sensacional. Eu acho que é importante falar também, Gil, sobre, voltando a essa questão da Covid, da pandemia, faz 2 anos que a gente está falando muito sobre Covid. Você acha que falar tanto sobre Covid fez com que as pessoas falassem menos de outras doenças que também fossem importantes e que isso, de alguma forma, atrapalhasse no tratamento ou no acesso ao SUS, por exemplo? Você acha que isso contribuiu para esse regresso, digamos assim? Sabe, Gabi, eu quero trazer essa reflexão nesse sentido. Em nenhum outro momento, nós em outras eras, era sempre quanto mais informação, melhor. Não é verdade? Em outras eras, nós queríamos informação, porque nós não conseguíamos acessar a informação. Se você quisesse ver uma coisa específica, você tinha que ir para a biblioteca, pegar a revista, pegar o livro, abrir e achar. Hoje, se você quiser pegar uma foto de um koala vestido com uma camiseta, você acha na internet, coisa rápida, coisa que no passado a gente nunca saberia. E hoje, com a pandemia, com o volume de informação dessa pandemia,
a gente começou a ter um acesso extremamente robusto, extremamente elevado de dados, de informação para pessoas leigas, para o público leigo. E essas informações, muitas vezes a pessoa buscava elas, mas muitas vezes essa informação chegava até elas, querendo ela ou não, no dia a dia. Hoje, a gente está flagrando um momento pós-pandemia de que, peraí, nem sempre mais informação significa melhor qualidade de vida e melhor tomada de decisão. As pessoas começaram a se desconectar disso. E com câncer não foi diferente. As pessoas começaram a focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente faz sentido na vida delas, que primariamente não deve ser o Covid, não é verdade? E aí, depois disso, começaram a refletir sobre informação. Então, a gente está, na verdade, naquele pêndulo que vai muito para a esquerda, muito para a direita, e eventualmente a gente vai chegar no equilíbrio. Mas agora, a gente ainda está nessa oscilação. Legal. O doutor Davi, você também tem uma especialidade no que se refere à medicina chinesa, né? Existe muita diferença, doutor, entre a medicina chinesa e a medicina convencional, a medicina nacional e internacional? Desculpe a minha falta de conhecimento, essa minha falta de conhecimento. Imagina. Tem diferenças e tem similaridades. Eu sou chinês nato, eu nasci na China, eu sou filho de pais chineses, filho de médicos chineses, e o português eu aprendi na escola, né? Vim para o Brasil quando era pequeno, aprendi na escola a falar português, mas eu mantenho o mandarim, e sou fluente em mandarim, em casa, com a família, e até na China eu falo fluentemente. Quando eu cheguei no Brasil, meu pai, hoje meu pai ele trabalha muito nessa parte de informação, né? De informar as pessoas sobre a medicina chinesa. Peter Liu, eu acho que ele deve estar assistindo, se não estiver assistindo, um beijo, pai. Um abraço para ele. E é muito interessante a medicina chinesa, porque a medicina chinesa é um processo evolutivo da compreensão do mundo e do propósito e do sentido da vida. Isso vem carregando por mais de 5.000 anos de história. A essência da humanidade não muda. As pessoas são as pessoas, a nossa essência é a nossa essência, a nossa ética é a nossa ética, mas a sociedade muda, a moral se transforma e a ciência avança. Então, muitas vezes, hoje, a gente já vê na literatura científica ocidental convergências trazendo explicações técnicas, bioquímicas, biomoleculares para coisas que a medicina chinesa já aplicava. E hoje a gente está traduzindo os conceitos da medicina chinesa para algo científico. O fato da gente não conseguir comprovar não necessariamente significa que aquilo não exista e que aquilo ainda não exista, né? No fato de descoberto a gravidade não significa que ela nunca existiu, que existiu após daquele momento. Então a gente está vendo uma convergência muito interessante. A medicina chinesa é algo muito tradicional, é algo muito amplo, muita coisa evoluiu, graças a Deus, graças à humanidade nós temos a ciência, temos medicamentos, temos tratamentos, temos cirurgias, mas nós não podemos esquecer a nossa essência, o nosso propósito. Maravilha. Tem alguma pergunta a fazer, Gabi, dentro desse tema? A medicina chinesa, a medicina tradicional? Eu acho que seria bacana a gente falar um pouco, como você falou que é especialista na medicina chinesa, eu acho que a gente poderia tentar entender melhor o que é saúde para você. O que é uma pessoa ter saúde? Significa não estar doente? Ou o que você acha que é uma pessoa com saúde, digamos assim? Eu acho que quando a gente fala sobre saúde, né, quando a gente pensa em saúde, hoje a gente tem tido já, quando eu converso com meus pacientes, um conceito mais amplo de saúde. Mas há algum tempo atrás, e muita gente ainda pensa nisso, que a saúde é a ausência de doença. Ou seja, se eu não tenho doença, eu tenho saúde. Mas essa é uma forma muito reprimida de ver algo tão leve. Porque doença é pesado, não é verdade? Não ter doença, fugir da doença, já faz com que você pense nisso, já faz com que você fale sobre isso. Mas na medicina chinesa, a gente interpreta a saúde dentro de um contexto mais amplo, dentro de um significado mais amplo. A gente sabe que quem está doente certamente não está com plena saúde. Mas muitas vezes, o fato da gente conseguir curar essa doença do paciente, eu digo, por exemplo, no câncer,
paciente que desenvolveu câncer, teve a doença, a gente identificou, curou, tratou, tirou essa doença dela. Mas essa pessoa ainda não vive com saúde, ela ainda vive com a doença junto com ela. A saúde é um conceito muito mais amplo. A saúde envolve a nossa família, as nossas escolhas, a nossa sociedade, as nossas amizades. Envolve na percepção da medicina chinesa, desde a forma como você mexe os seus móveis em casa, a forma como você organiza a sua sala de estar, que é o feng shui, desde essa coisa tão banal que a gente acha, né? Mas olha, gente, na pandemia reformar a casa faz sentido, viu? Vive melhor. Então, isso é saúde. Até circunstâncias metabólicas e orgânicas que precisam ser corrigidas às custas de medicamento e intervenção de drogas. Então, esse é o conceito espectro amplo de saúde na medicina chinesa, e que esse é um dos pontos, como eu falei, que estão em convergência. Nós estamos começando a identificar que faz muito sentido isso mesmo, e que isso faz a diferença dentro da nossa sociedade. Então, para mim, dentro de uma visão chinesa, mas sob os olhos de uma pessoa que foi crescida e desenvolvida no Brasil, eu sou brasileiro, eu me sinto brasileiro, saúde é isso. Saúde vai desde a forma como você cuida e organiza a sua sala, o seu quarto, sua casa, até eventualmente as intervenções que você faz, tanto para tratar, para curar ou para prevenir as doenças. Sensacional! Quer dizer, então, que de vez em quando, doutor Davi, dá uma mexidinha ali, trocar o móvel de um lugar para o outro, né? Arrastar a mesa da direita e jogar para a esquerda, ou vice-versa. Isso é bom? Isso é saudável? Com certeza, e Gil, sem dúvida. Porque, veja, você não descobre o quanto é importante até você ter o diagnóstico. Eu digo a mesma coisa com o exame de rastreio de check-up. A coisa pode estar embaixo do seu nariz, mas você não percebe que aquilo para você é um problema. Então, fazer os exames de check-up é revelar em termos numéricos, botar o preto no branco, falar, olha, isso daqui é algo que você precisa mudar na sua vida. Mudar o sofá de lugar em casa, mudar as coisas em que estão organizadas a sala, isso é importante. Então, de tempos em tempos, reflita um pouquinho sobre a sua casa, reflita um pouquinho sobre a sua família, reflita um pouquinho sobre os seus amigos, sobre as pessoas que você ama e que faz sentido. Isso é saúde. Maravilha, doutor. E tem alguma diferença do conceito de saúde tradicional, o conceito de saúde chinesa, ou simplesmente uma questão prisma, né? A maneira com que a gente enxerga, doutor? Ou existe conceitos diferentes? Eu acho que, Gil, você sugeriu uma coisa, você falou uma coisa muito interessante, que é o prisma, né? A ótica, é a nossa visão. A visão do asiático é um pouco diferente em termos bioquímicos, em termos biológicos. A língua chinesa é uma das línguas mais primitivas do mundo. E usa-se ainda a língua chinesa, por ser uma língua tonal, né? Ela usa o lado musical do cérebro e o lado da palavra. As línguas modernas, elas são restritas para a área da linguagem. Já as línguas antigas, as línguas anciãs, as primeiras línguas do mundo, elas usavam os dois lados. Então, são tonais. Essa integração entre hemisférios, a gente consegue ver também essa integração dentro dos hábitos e costumes. A integração, por exemplo, dos alimentos, né? Mesa redonda, pratos com ingredientes misturados, e você usa integralmente só 2 palitos para comer qualquer coisa, comer e preparar. A integração das datas, você começa pelo ano, vai para o mês, e depois especificamente vai para o dia. A integração da medicina, a medicina chinesa envolve uma integralidade, tanto do processo religioso, da espiritualidade, quanto dos móveis que a gente comentou, quanto do estilo de vida, até a medicação. E integralidade é isso, é você juntar as coisas que fazem sentido. Tanto é que na medicina chinesa, na China, até mais ou menos 2007, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, tínhamos muito pouco especialistas. A China era um país com uma grande quantidade de generalistas, então nós não tínhamos muito especialistas. As pessoas não precisavam tanto de especialistas. A primeira coisa que ela procurava era o médico generalista. Então a grande maioria dos médicos eram generalistas e não se tinha tanto esse conceito de médico especialista ou ultra especialista.
Interessante. Ô, doutor, no Hospital São Paulo, você coordena ali o ambulatório de câncer de mama, correto? Esse é o câncer com maior incidência no país depois do câncer de pele. Me corrija se eu estou equivocado. Pode explicar um pouquinho para nós sobre esse câncer e quais os fatores que provocam e como prevenir? Hoje o câncer de mama é realmente uma doença que afeta muito a vida de muitas mulheres e homens também. E no caso do câncer de mama, nós sabemos que existem ferramentas que podem desde detectar inicialmente até tratar assertivamente a doença com o mínimo possível, minimizando ao máximo os efeitos colaterais. O câncer de mama, para começar a questão do câncer de mama, ele é um processo que uma das células da mama, pode ser uma célula do ducto da mama, usualmente é do ducto da mama, aquelas células que conduzem o leite até o lado de fora, até as células da glândula mamária, os lobulares, alguma dessas células, a maioria das vezes, ela começa a adquirir um comportamento insustentável. Ela começa a se replicar, ela começa a invadir, ela começa a pegar nutrientes dos vizinhos, começa a construir estradas para que leve nutrientes para ela, isso a gente chama de neoangiogênese, neovascularização, e ela começa a se nutrir e replicar de uma forma insustentável. Essa manifestação, esse comportamento, faz com que crie um núcleo, um tumor, uma massa. Essa massa, no começo, ela é muito pequena, muito discreta, dificilmente a gente consegue detectar, e é nesse momento que a mamografia entra. Ela consegue detectar lesões subcentimétricas, que você não consegue palpar ainda. É nesse momento que faz sentido a gente fazer a mamografia, e o tratamento nessa fase tem uma chance de sucesso extraordinária, quase de 100%. Claro que, muitas vezes, a gente acaba descobrindo a doença de uma forma mais tarde. E nessas horas, nesse momento, é preciso uma equipe multidisciplinar. Então, no ambulatório de câncer de mama, lá da Escola Paulista, eu fico no ambulatório de quimioterapia, e a gente precisa de uma equipe toda, do oncologista, que somos nós, do mastologista, do radio-oncologista. É uma equipe enorme que serve para cuidar, para curar, para erradicar e para controlar a doença e dar certo. Então, nada melhor do que a verdade, nada melhor do que a gente descobrir quando tem alguma coisa errada. E, gente, muito importante, faz a mamografia, porque a mamografia ela consegue descobrir a doença antes mesmo dela até ter até 1 centímetro de tamanho, ela já consegue ver. Então, é importante essas mulheres fazerem a mamografia e os homens conhecerem o seu corpo. Parabéns aí, doutor, a toda a equipe. Um forte abraço aí a toda a sua equipe, que com certeza tem elaborado um excelente trabalho. E assim, eu fico impressionado, doutor, como evoluiu, como a tecnologia facilitou a vida das pessoas. Nesse caso, você citou agora há pouco aí, a forma com que o equipamento detecta, que apalpando ali as mamas, não tem como saber se virá ou terá algum problema, mas quando esse paciente, essa pessoa, essa mulher, ela procura essa prevenção, a entender melhor é que se identifica a possibilidade de ter o problema ou não, Exatamente. Essa tecnologia avançou muito e hoje, com a mamografia e com a ultrassonografia de mama, a gente consegue ter uma boa sensibilidade e especificidade do diagnóstico. Hoje tem novas ferramentas, hoje nós contamos com ferramentas como ressonância, outras tecnologias de medicina nuclear. Tudo isso serve como arsenal de identificação e investigação. Claro, sentiu alguma coisa estranha no banho, sentiu alguma coisa diferente, palpou a mama, tem um nódulo aí que não estava antes e que continua aí, procura seu médico, vai para o seu médico, converse com ele e diagnostique. Se for um câncer de mama, não fique com medo. Olha, não vou nem passar porque vai que é. Muito pelo contrário, Se tiver um bandido em casa, a gente tem que pegar ele. Tem que encarar de então, frente. Tem que encarar de frente. Tem que encarar de frente, doutor? É isso mesmo. Eu acho que nada Diga lá, pode Gabi. ser... A gente está falando bastante de prevenção, acho que é bacana a gente falar também sobre questão de estilo de vida. Essa questão influencia no câncer? É hereditário? Ou se eu tiver hábitos saudáveis, eu vou conseguir controlar isso? Então, cortou um pouquinho o áudio aqui, mas eu acho que eu consegui escutar aqui. Em que medida realmente que
as nossas decisões afetam ou não o surgimento de câncer, né? Em que medida isso é inexorável, em que medida nossas escolhas afetam isso? Como que é a hereditariedade disso? Isso, eu sempre tive curiosidade de saber sobre isso, desde a época em que eu decidi por ser médico. Eu pensei, poxa, será que toda a nossa vida é predestinada pelos nossos genes? Né? Que tipo de decisão nós temos? E até um tempo atrás se acreditava nisso mesmo, né? Que a genética pura e simples era extremamente relevante, totalmente pertinente para tudo. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Os dados são um pouco variáveis, né? Mas a gente sabe que os cânceres de mama exclusivamente genéticos, hereditários, eles correspondem a 10% a 20% de todos os casos. Familiares é diferente de genético. Uma família inteira, por exemplo, pode ter hábitos ruins, pode fumar e ter câncer de pulmão, isso não significa que a genética dela contribua para isso. Então, familiares, a gente tem quase o dobro de incidência. Ué, Davi, mas o que isso quer dizer? Tem na família, mas não é genético? Isso mesmo. Aí a gente começa a entrar um pouquinho no entendimento dos hábitos e das nossas escolhas de vida. A gente sabe hoje, né, que muitas vezes esse estilo que nós estamos adotando em termos de estilo de vida, né, a gente começa a comer alimentos mais processados, mais gordurosos, a gente faz menos atividade física, a ingestão de álcool também prejudicial, tudo isso converge e tudo isso aumenta o risco da gente ter uma célula maligna na mama. Então, esses são fatores que, sabidamente hoje, aumentam esse risco. Existem outros riscos, principalmente com relação das mulheres, que acabam tendo filho mais tarde, que acabam, eventualmente, não tendo, né, esse processo de amamentação. Tudo isso está sendo discutido, tudo isso está sendo conversado. A gente avançou muito em estilo de vida, em direito das mulheres, a gente avançou muito na luta do feminismo, mas a gente tem um grande problema, porque muitas vezes, né, os hormônios, a exposição hormonal da gestação era um protetor. E hoje a gente está vendo que isso está mudando o cenário e a gente está tendo mais diagnósticos. Não só por conta disso, mas por conta das nossas escolhas de estilo de vida. Parar de fumar, parar de beber, são duas coisas extremamente importantes que nós podemos decidir, nós podemos ter escolha sobre isso e nós precisamos lutar sobre isso. Não é tão simples, não é tão simples, mas tem caminho aí. Realmente, tem algumas perguntas chegando, Gil. Tem algumas perguntinhas chegando aqui do pessoal. Eu estou anotando para perguntar tudo no final para você. Sim. Mas aproveitando, tem uma que... Mas pode ir fazendo já, Gabi. Já vai interagindo então aí. Pode perguntar. O Roberval perguntou se alguém da família teve câncer de mama, outros familiares têm que fazer exames todo ano? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito no consultório e hoje a gente sempre se questiona mesmo. Em que medida que eu tendo um familiar com câncer, eu tenho o risco aumentado para ter câncer? Alguns estudos foram feitos nesse sentido. E hoje a gente sabe que parentes de primeiro grau que desenvolveram câncer de mama, então se você tiver um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, que teve câncer de mama, o seu risco aumenta mesmo, aumenta. E esse aumento do risco geral, né, é relevante. Então é importante que a gente fique mais atento. Agora, em que medida que nós vamos precisar fazer o rastreio? Não é verdade? Geralmente, a gente espera que um câncer de mama seja esporádico, seja usual, quando ele acontece mais ou menos aí na faixa próximo dos 50, 60, 70 anos, que é justamente a faixa de rastreio populacional que o SUS indica. Por isso que a gente acaba rastreando nessa população. Não significa que as outras populações não vão ter câncer de mama. Não, mas essa é quando na curva de Gauss, né, aquele cálculo que a gente faz e acumula aquele grande volume de pacientes, ali tem mais chance de encontrar. Porém, se você tem um familiar que desenvolveu câncer de mama numa fase precoce a isso, né, numa fase anterior a isso, ou alguns tipos específicos de câncer de mama, vale a pena conversar com seu médico, conversar com o oncologista, conversar até para a gente poder discutir individualmente em que medida, no meu caso, vale a pena antecipar o rastreio e em que medida, no meu caso, vale a pena fazer outros tipos de rastreio. A gente sabe que tem algumas alterações genéticas que a gente acaba optando por fazer, ao invés da mamografia, outro tipo de exame, como, por exemplo, uma ressonância magnética, mas isso é muito específico e é caso a caso. Então, converse com o seu médico. Nada melhor do que a gente ter uma boa relação médico-paciente para poder falar sobre tudo e dialogar sobre tudo.
Perfeito. Outra perguntinha que chegou do Antônio Marcos, da Rede Masculina Nacional de Combate ao Câncer. É o seu Ele Antônio perguntou se lá. existe no SUS Seu uma Antônio. política voltada à prevenção quanto aos cuidados com saúde ou só uma política de tratamento? Legal. Bom, Doutor Davi, aproveitar antes do doutor responder, o seu Antônio, ele é da Saúde do Homem, lá de Santa Catarina. é um prazer, é uma honra, e há alguns anos atrás, a gente não falava da saúde do homem, não é verdade? E que bom que hoje a gente está conseguindo falar sobre isso, que bom que hoje isso é normal, isso é natural. Precisa falar, a gente tem que falar sobre isso, e não tem nada de errado de falar sobre a saúde do homem. Isso não te deixa mais fraco, mais vulnerável, muito pelo contrário. A gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente precisa do nosso tempo, a gente precisa se cuidar. E quando a gente fala de saúde do homem, né, a gente enfrenta alguns desafios no câncer de mama, mas eu gostaria de aproveitar essa questão também para falar um pouquinho da saúde do homem de uma forma mais ampla. Porque no câncer de mama, o sistema público de saúde, ele trabalha com uma questão que a gente precisa comentar, que é a custo-efetividade, ou seja, o quanto de dinheiro que a gente investe e o quanto de isso se transforma em vidas salvas. Rastreio na população de câncer de mama no homem, por ser muito mais raro do que na mulher, não faz sentido do ponto de vista de viabilidade econômica. A gente salva mais vidas investindo dinheiro em outros lugares. Infelizmente, essa é uma questão que é verdade. Agora, do ponto de vista de saúde do homem, saúde masculina, de uma forma mais ampla, a gente precisa falar sobre isso. Grande maioria dos pacientes que vão fazer check-up são mulheres. Grande porcentagem, isso já tem estudo, grande porcentagem das queixas ativas são trazidas por mulheres. E quando a gente fala sobre a saúde do homem, às vezes ele se sente intimidado, reprimido, ele não se sente confortável em trazer a queixa, não se sente à vontade em trazer a queixa. E sem queixa não tem suspeita, sem suspeita não faz diagnóstico. Nós precisamos ter um coração aberto, uma mente aberta, e aqui eu estou dizendo o seguinte, você que é homem, não se sinta envergonhado e constrangido de falar com seu médico. E você que é mulher, se o seu marido abrir o coração, falar alguma coisa, seu namorado falar alguma coisa, seu pai falar alguma coisa, apoie ele, né? Busque, investigue. Vamos levar isso a sério, porque nós, homens, também precisamos nos cuidar. Todo mundo é vida. Interessante, doutor Davi, porque realmente ainda parece que ainda há um preconceito, principalmente para, né, a classe masculina, né, essa questão do toque, essa questão, né, do exame de câncer de próstata. Eu perdi um pai, né? Meu pai, ele foi embora muito cedo, 70 anos, câncer de próstata. E nós somos em 3 irmãos, né? Inclusive, eu fiz o PCR, né? O de sangue, agora vou ter que fazer, por esses dias aí, o exame de toque, até porque se faz necessário. Já estou chegando na fase doenta. E chegou na fase doenta, doutor Davi, a coisa fica um pouco mais complicada. Adoro bater uma bolinha, tomo meu vinho moderadamente, doutor Davi, moderadamente. Eu estava conversando esse dia com a doutora Anise Yamaguchi, né? Eu estava no evento. Ela falou, não, Gil, eu não bebo álcool. Eu falei, doutora Anise, eu tenho esse hábito de tomar vinho, né? Tenho esse hábito. Um bom hábito, né? Mas sabemos, né, doutor Davi? O doutor já fez a explanação agora há pouco. Atividade física, boa alimentação, não é? Não uso de tabaco, evitar o uso excesso de álcool, não é? Certamente irá contribuir aí para uma saúde melhor e certamente também não teremos aí problemas quanto a isso. E os homens que estão nos assistindo, aproveitar e mandar mais um grande abraço aí, um forte abraço para o senhor Antônio, lá de Santa Catarina, da Saúde do Homem, né? Vem realizando um forte abraço aí ao senhor Antônio e dizer para todos os homens, né? Acatem aí o conselho do doutor Davi, não é? Não, diga não ao preconceito, né, doutor Davi? Deixa esse lado machista de lado, não é? E corra aí para o seu médico, fale com o seu médico, abra o seu coração, faça os exames preventivos. O pessoal começou a chegar agora, acho que o Instagram demorou a entregar a nossa live hoje, doutor. Eu faço um engajamento e às vezes o que está acontecendo? Eu fiquei sabendo que está tendo um retardamento, o Gabi, você que entende melhor de internet,
O pessoal agora, acho que entregou a nossa live agora. Então, eu vou só esperar o pessoal acabar de chegar, doutora Via. Eu vou apresentá-lo novamente. Estamos falando aqui para mais de 130 pessoas agora. Vai chegar no número aproximadamente de 500 pessoas. Eu fiz um engajamento, eu convidei mais de 500 pessoas, né? Na verdade, mais de 1.000. E aí eu espero sempre nas nossas lives 200, 300, 400, 500 pessoas. Então, assim que o pessoal chegar aqui o número que eu estou aguardando, eu vou apresentar novamente, mas vamos dando sequência aqui. Eles estão chegando aí há quase 40 minutos, nós estamos falando aqui com o doutor Davi, que é médico oncologista, né? Para você que acabou de chegar, doutor Davi, a especialidade dele é oncologia, ele é chefe do ambulatório de câncer de mama do Hospital de São Paulo, professor também de medicina na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, especialista em medicina tradicional chinesa também, uma das especialidades do Dr. Davi Liu. A pronúncia está certa, doutor Davi? É Davi Liu ou Davi Liu? Bom, aportuguesadamente, Davi Liu, mas o meu nome em chinês é Liu Jingjue, e por chinês ser uma língua tonal, é difícil de pronunciar. Então, Lei Jingjie, como que é? Liu Jingjue. Lei Jingjie. Eu dou uma rabiscada no coreano, né? Eu estive lá na Coreia um tempo atrás, e aí o que eu fazia, né? Só para o pessoal dar um pouco de risada na live. Tinha um coreaninho que os pais eram aqui do Bom Retiro, né? Comerciante do Bom Retiro, e viajou com aquela delegação. Eu era chefe de delegação da seleção brasileira de futebol. O que eu fazia? Eu gravava a pronúncia em português para ele, ele entendia e transformava na linguagem coreana, e eu ficava a noite inteira ali decorando. Quando chegava no café da manhã, eu chegava, Nasceu, Kansamda, Pariguei, começava a falar em coreano, os coreanos olhavam para mim e falavam, esse não tem jeito, esse já aprendeu a falar a nossa língua. Mas o mandarim é muito rápido a pronúncia, né, doutor Davi? O mandarim é uma língua tonal, então o tom faz diferença. Eu vou dar um exemplo aqui de uma das palavras que eu costumo utilizar. Por exemplo, mãe, em chinês, em mandarim, é ma. Só que a expressão formigando, em chinês, em mandarim, é ma. Cavalo, em mandarim, é ma. E a expressão palavrão, né, xingamento, é ma. Então, são tons diferentes, mas a mesma sílaba. Dependendo da tonalidade, vai direcionar para essa questão da linguagem. O tom faz diferença, o tom faz muita diferença. Como é que eu falo? É uma coisa muito interessante. Como é que eu falo mãe, então? É mais carinhoso? Ma. É o tom plano. É o tom plano. O formigando é ma, é crescente. O cavalo é ma. Isso, quando vai xingar, é ma. Então, a palavra palavrão é ma. É agudo, é a crase. Você já começa alto. Olha só, entendi. Muito, muito, muito interessante. Bom, aprendemos mais um pouquinho aqui, pelo menos um pouquinho de mandarim, com o doutor Davi Liu. Liu? Pode ser, Liu mesmo, isso aí. Doutor Davi, rapidamente aqui, como algumas pessoas demoraram a chegar, gostaria que o doutor se apresentasse rapidamente aqui para essas 370 pessoas. E aí nós vamos já partindo para o final. Tem mais perguntas, Gabi? Aí você seleciona mais umas 2, 3 perguntas para o doutor Davi. Sim, vou selecionar aqui. Tem mais uma pergunta da Elaine. Tá, mas segura aí. Doutor Davi, nós estamos falando agora para quase 400 pessoas. Eu gostaria que o doutor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua especialidade e o tema dessa live aqui. Perfeito. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre saúde, né? E no Dia Mundial da Saúde, que é o dia... Amanhã, né? Amanhã é o Dia Mundial da Saúde. Nós temos muito o que comemorar, muito o que discutir. E eu sou médico oncologista, me formei no Brasil, fui para Harvard para fazer especialização em medicina interna, fui para a China, em Pequim, onde fiz a minha especialização em medicina chinesa. E ao longo dessa minha jornada, né? Eu sou oncologista de formação, e ao longo dessa jornada, a gente sempre tenta entender o propósito e o sentido da vida e como a gente pode fazer para transformar a vida das pessoas. E transformação de vida das pessoas não significa erradicar o câncer somente. Significa trazer um sentido, trazer um norte, um direcionamento e trazer um propósito. Muitas vezes a gente fica tão obstinado quando a gente diagnostica um câncer de que preciso tirar isso de mim, que a gente esquece de ver o porquê que nós vamos tirar, por quem nós vamos tirar, como
e por que que a gente vive. A gente vence o câncer com a vida. Esse é o sentido principal da minha busca por tantas áreas diferentes da medicina e por tantas áreas de propósito e princípios. E essa minha busca me trouxe aqui essas pessoas fantásticas, Gil e Gabi, que nós estamos juntos aqui para trazer informação de qualidade, para que você que está nos assistindo possa tomar boas decisões e que possa inspirar e multiplicar a opinião daqui para frente. Esse é o propósito e esse é o norte, a bússola da nossa live. Ô, Gabi, segura um pouquinho, porque é importante, porque assim, informações importantes, mais de 500 pessoas agora, doutor Davi, agora há pouco, você que acabou de chegar, o doutor Davi, dentro do tema prevenção, estava falando como você pode estar evitando uma série de doenças. E aí é fundamental as pessoas saberem, né, doutor Davi, a boa alimentação, só reforçando um pouco, doutor, porque aí nós vamos estar ajudando algumas pessoas que acabaram de chegar. Vários aplausos aqui, pessoas falando que o doutor é fantástico, é sensacional, que estão gostando. É uma pena que as pessoas demoraram a chegar, mas assim, doutor Davi, então a prevenção, o não uso de tabaco, o exercício físico. O doutor poderia fazer uma explanação rapidamente, só para a gente não deixar de dar essa informação para as pessoas que acabaram de chegar, doutor? Gente, uma coisa importante é que a boa parte das doenças e do câncer, ela pode ser evitada, não com exames, não, com estilo de vida, exatamente. Não que a gente não deva fazer exames, mas quais são as escolhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que faz sentido para a gente não desenvolver doenças graves e não desenvolver câncer? Hoje a gente já sabe que a escolha do tabaco é uma péssima decisão. Você tomar a decisão de botar um cigarro na boca, cada cigarro aumenta o risco de você desenvolver um câncer. O cigarro desenvolve vários tumores. A gente sabe que o uso de álcool, né? O uso de álcool é um dos fatores que converge para o surgimento de câncer. A gente sabe hoje, já tem conhecimento, a ciência já mostrou e já provou isso, que quando a gente come comida gordurosa, hipercalórica, a gente converge também, a gente dá um passo mais próximo da doença. Aquela coisa do churrasquinho, um pouco de gordura a mais, né, doutor? Aquela carne queimada, aquele ponto de queimadura na carne, aquele é um ponto que não é o ideal. Claro, viver com moderação é importante, estar junto com as pessoas é importante, mas se a gente pudesse escolher entre a carne dessa forma, comer diariamente, comer semanalmente, comer mensalmente, quanto menos, melhor. Nesse sentido, é bom a gente ter uma vida equilibrada, com muito exercício físico, sair do sedentarismo e escolhas de vida, escolhas do que comer, escolhas de quem ficar, quem você vai escolher, estar próximo de você e tomar essas decisões sustentáveis. Se não aguentar correr, aquela caminhadinha, né, doutor? Nem que for no quarteirão ali, aquela coisa, né? Para não ficar com essa vida sedentária. Pelo menos assim, às vezes a pessoa ela não consegue correr, não tem esse hábito de fazer exercício de uma forma um pouco mais agressiva, mas pode ali na caminhada manter, né, esse hábito saudável, né? O que puder ajudar um pouquinho que faz sentido e faz diferença. É isso mesmo. Legal. Tá. Ô, Gabi, quais são as perguntas? Vamos lá. O Antônio Marques perguntou novamente. Ele perguntou: o câncer de pênis está aumentando assustadoramente. O que fazer? E eu aproveito para abrir até um parênteses. Acredito que minha família esteja assistindo também. A gente perdeu uma guerreira da nossa família no último ano, também por um câncer raro. Conta pra gente, assim, a gente fala muito sobre, né, a mamografia do câncer de mama, mas e esses cânceres mais raros, esses cânceres que são silenciosos? Como a gente descobre como é o tratamento desses cânceres que não são tão discutidos, mas que eles existem? Boa pergunta. Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. Por isso que é muito importante a gente saber que tem alguma coisa de estranha com a gente. E por isso que é muito importante a gente ter um médico que a gente confie, porque quando a gente conta para o nosso médico que nós sabemos que tem alguma coisa de estranha comigo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não subestimar. A gente precisa investigar, a gente precisa ter clareza, a gente precisa buscar e encontrar o que está acontecendo e não aceitar respostas levianas, respostas superficiais. É uma busca. Nesse sentido, esse é o primeiro passo para o diagnóstico de coisas que ainda não tem uma rotina populacional para buscar o diagnóstico. E o mesmo vale para o câncer de pênis. É muito difícil a gente ver em regiões, hoje em São Paulo, por exemplo, é um câncer raro, mas se a gente vai um pouquinho para o interior, para o Nordeste,
é muito mais frequente. Duas coisas fazem sentido para o desenvolvimento do câncer de pênis. A grande concentração, o HPV causa também, é um dos fatores, mas fundamentalmente higiene íntima. Então é importante a gente ter bons hábitos de higiene, é importante a gente fazer check-up, é importante a gente passar no médico justamente para tudo isso. E quando a gente fala sobre cânceres raros, não significa que a falta de evidência na literatura queira dizer falta de benefício do tratamento. Então, para quando a gente está diante de um tumor raro, quando a gente está diante de uma coisa que a gente não tem tanta referência na literatura, não significa que não tem armas. Significa que a gente precisa estar mais perto, lutar com mais proximidade e descobrir ferramentas. Não é justo um guerreiro lutar desarmado. A gente precisa dar para o guerreiro as principais armas. Legal. Dr. Davi Liu, você é uma pessoa extraordinária. Em nome do Instituto Brasil Mais Social, eu quero mais uma vez aqui, juntamente com a Gabi, agradecer a sua pessoa, a sua participação, essa live didática, essa live que com certeza agregou muito conhecimento na vida das pessoas que participaram. Estamos chegando já ao final aqui, doutor. Eu gostaria, então, que o doutor já fizesse as considerações finais para que nós possamos, então, já encaminhar aqui para o encerramento. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui falando sobre temas tão importantes, tão relevantes, com pessoas tão fantásticas que estão nos assistindo. Agora, essas pessoas que nos assistiram são multiplicadoras de opinião, são divulgadoras de opinião e nos representam. Então, é com muito orgulho que a gente está junto nesse propósito. Gil, Gabi, muito obrigado pelo convite e estarei disponível aí para o que der e vier. Só me chamar. Sensacional. Em nome do Instituto Brasil Social, da fundadora Niolanda Dantas, de toda a nossa diretoria, nosso muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te iluminando, doutor Davi, preservando a tua mente e o teu coração. Muito obrigado. Todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Gabi. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Valeu, gente.